Olá pessoal, um bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a sessão Breakout número 2, que é uma sessão que tem como função discutir alguns assuntos importantes na cirurgia por fratura da fragilidade. Meu nome é Cristiano Salibuliana, eu moro em Curitiba, no Brasil. Eu sou ortopedista do Hospital do Trabalhador e a gente vai discutir dois assuntos muito importantes em relação à fratura de fragilidade, e para isso nós temos debatedores de peso que vão debater assuntos relevantes depois dessa apresentação introdutória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o meu amigo Juan Carlos Viveiros. O Juan Carlos é geriatra lá no México e foi ele quem me ajudou a traduzir essa apresentação dos slides para o espanhol. Nós temos dois objetivos principais nesse breakout. E o primeiro é discutir o conceito da cirurgia precoce para esses pacientes com fratura por fragilidade. E o segundo objetivo é discutir a importância da carga precoce, de liberarmos esse paciente para caminhar já tão precoce quanto ele consiga sair da cama. Então eu dividi a apresentação em duas partes. Os 10 primeiros minutos a gente vai discutir sobre cirurgia precoce e nos 10 últimos minutos nós vamos discutir sobre a importância de liberar a carga para esses pacientes conforme o tolerado. Então, primeiro em relação à cirurgia precoce. Qual que é o problema? O problema é que esse paciente, todos sabemos porque tratamos esse tipo de paciente, com fraturas do quadril principalmente, eles chegam com um quadro doloroso muito importante. E esse quadro doloroso, por mais que a gente consiga controlá-lo com medicações analgésicas, eles vão inevitavelmente restringir a mobilidade desses pacientes. Então são pacientes que quando você chega para visitá-los, estão deitados na cama, com um grau até aceitável de dor, mas a partir do momento que eles precisam fazer qualquer tipo de movimento, seja para fazer higiene, seja para se alimentar, a dor aumenta de intensidade e nós sabemos que por isso esses pacientes ficam muito imóveis lá no leito dos hospitais. Mas atualmente existe muita pesquisa que mostrou para nós que a partir do momento que esse paciente sofre uma fratura do quadril, ele gera uma resposta inflamatória sistêmica que para esses pacientes que são muitas vezes borderline, são pacientes limítrofes, isso pode acarretar instabilidades hemodinâmicas importantes para esses pacientes. Outro problema, esses pacientes naturalmente ficam em um estado de hipercoagulabilidade, então existe uma trombofilia temporária, e sabemos que o osso esponjoso do fêmur proximal também pode sangrar e levar a algum grau de perda sanguínea importante para esses pacientes com queda de hemoglobina e volume globular. Então, um conceito que todos sabemos é que a fratura do quadril no paciente idoso não é somente um osso quebrado, e sim ele faz parte de uma síndrome muito mais complexa do que simplesmente uma fratura de quadril. E sabendo isso, quais são as razões, quais são as hipóteses para operarmos precocemente esse paciente? Porque a partir do momento que nós operamos eles precocemente, nós diminuímos o tempo de imobilidade, o tempo de prostração e também diminuímos o tempo de dor. E com isso, almejamos um melhor resultado funcional, uma menor mortalidade e uma menor morbidade para esses pacientes. E eu acho que aqui vale muito a pena abrirmos a discussão, até depois dessa palestra introdutória, para sabermos qual é a realidade porque de cada um de nós, porque estamos num ambiente de discussão nível Latinoamérica, então são muitos países envolvidos na discussão, são muitos serviços diferentes e, sem dúvida, cada um tem sua realidade e eu gostaria muito de saber a realidade de cada um, quem consegue operar precoce, quem não consegue operar precoce esse tipo de paciente. Meu exemplo, a foto da esquerda é o Hospital do Trabalhador, que é um hospital público aqui de Curitiba. Neste hospital, o nosso volume é muito alto de pacientes. Então, nós conseguimos operar eles em 72 horas. Apesar de que temos uma comissão especializada, multidisciplinar de trauma, para que operemos mais rapidamente esses pacientes, o volume é tão grande que eu não tenho leito suficiente, não tenho pessoal e
centro cirúrgico suficiente para operar dentro de 24 ou 48 horas. Então, em média, esses pacientes são operados em 72 horas. Que é diferente da minha realidade da foto da direita, como vocês estão vendo, que é o Hospital Vita, que é um hospital privado, e sem dúvida nenhuma esses pacientes são operados em média dentro de 24 horas, que é o nosso padrão, porque ali eu tenho um serviço de anestesia, eu tenho um serviço de terapia intensiva, eu tenho um serviço de fisioterapia funcionando o tempo inteiro e eu não tenho esse volume tão grande quanto no sistema público de saúde. Então, realmente muda não só o conceito de cada médico, mas também a disponibilidade, a realidade de cada serviço, de cada instituição. Qual é a evidência em relação a esse assunto na literatura de operarmos precocemente os pacientes? Eu separei alguns artigos, existe uma evidência muito vasta na literatura em relação a isso, e eu separei alguns artigos que eu vou apresentar de forma cronológica. Esse é um artigo que foi publicado na revista canadense e é uma revisão sistemática que englobou 8 estudos com o objetivo de se comparar o resultado da cirurgia precoce versus a cirurgia realizada 72 horas depois da fratura. E qual foi a conclusão dessa revisão sistemática? Que a cirurgia precoce, seja 24, 48 ou 72 horas, ela sim é associada a uma menor mortalidade e uma melhor morbidade, como pneumonia, por exemplo. E claro que sabemos que existem alguns fatores de confusão. Por exemplo, o paciente que é operado mais precocemente, naturalmente é um paciente com menor comorbidade. Foi um paciente que não precisou ser compensado antes da cirurgia. E os pacientes que são operados mais tardiamente, muitas vezes têm um motivo para isso. Porque são mais doentes, porque são mais limítrofes ou às vezes chegam instáveis. O fato é, e a mensagem que eu quero deixar, é que atualmente nós temos alguns recursos estatísticos que fazem o pareamento desses dois grupos e mesmo com essas alterações ajustadas, a diferença entre operar mais cedo persiste e é mais favorável do que operar esses pacientes após 72 horas. Existe esse estudo muito bom, que é um estudo canadense, que foi publicado agora mais recentemente, em 2017, que envolveu 72 hospitais da província de Ontário, 42.230 pacientes, e o objetivo foi estabelecer um limite de tempo a partir do qual as complicações se aumentaram. E esse estudo foi o primeiro a usar o tempo como uma variável contínua em horas, para que tentasse chegar a um número a partir do qual as complicações iam aumentar. E o que eles viram? Que o risco de mortalidade e de morbidade aumentou com a cirurgia após 24 horas de intervenção. Então, a gente tem que argumentar que esses pacientes precisam, sim, de uma compensação clínica, muitas vezes, antes de serem submetidos à cirurgia. Por outro lado, nós sabemos que nós podemos fazer essa compensação dentro de 24 horas. É um tempo extremamente possível para a gente compensar os pacientes e operarmos dentro desse tempo. E agora, mais recentemente ainda, no The Lancet 2020, foi publicado esse ótimo artigo que é do grupo HIPATEC, que é um grupo canadense que estuda muito fratura por fragilidade. E esse estudo foi multicêntrico, de 19 países, 69 hospitais envolvidos, com quase 8 mil pacientes. E a hipótese foi acelerar ainda mais. Comparasse a cirurgia dentro de 6 horas, era melhor do que a cirurgia dentro de 24 horas, que é considerado o gold standard atualmente. Então, quais foram os resultados? Não houve aqui, pessoal, nenhuma diferença na mortalidade até 90 dias entre os pacientes que operaram menos de 6 horas e menos de 24 horas. E também não houve diferença nas complicações maiores. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hemorragia, tromboembolismo pulmonar ou sepse. Porém, alguns resultados apareceram, como menor permanência em ambiente hospitalar, como menor tempo para conseguir caminhar, menos dor no pós-operatório e também eles viram menor incidência de delírio nesses pacientes que operaram dentro de 6 horas.
Então, como conclusão desse estudo, é que a cirurgia dentro de 6 horas, ela é possível e é segura. Só que as instituições devem pesar quais são os custos para se instalar um protocolo extremamente rígido de operar os pacientes em 6 horas versus essas vantagens em relação a menos delírio e menos dor. Então, é questão da gente pesar quais são os custos para se conseguir implementar esse protocolo muito acelerado e quais são realmente as vantagens que vão trazer aos nossos pacientes. E por que não acelerar cirurgias? E a gente encontra na literatura alguns autores e alguns estudos que defendem que você não precisa acelerar a cirurgia, que você tem que, primeiramente, otimizar esse paciente, o estado clínico, para que ele passe por uma cirurgia com menos risco de complicação. E existe esse estudo desses autores que foi publicado no JAMA em 2004, que comparou cirurgia precoce versus a cirurgia depois desses pacientes serem compensados. E não houve diferença na função e mortalidade desses pacientes. Eu quero salientar que os autores não defendem nesse artigo que a cirurgia seja postergada. Eles defendem a cirurgia precoce, porém os dados estatísticos mostraram que não houve diferença nesse estudo, especificamente, entre função e mortalidade nesses dois grupos de paciente. Mas o que dizem os guidelines atualmente? Então, na Europa e nos Estados Unidos, os guidelines nos orientam a operarmos dentro de 48 horas. E no Reino Unido, que essa cirurgia seja feita dentro de 36 horas. Apesar dessas recomendações, o que encontramos no mundo é a baixa aderência realmente desses serviços, que ainda estamos ao redor de 30% dos serviços que conseguem respeitar esse tempo até a cirurgia. E aqui cabe uma outra discussão, o que nós podemos fazer para aumentar a aderência a esses guidelines de cirurgia precoce. O que nós podemos, como cirurgiões, ortopedistas e parte de uma equipe multidisciplinar, o que nós podemos fazer para melhorar essa eficácia de operarmos mais precocemente os pacientes. Então, como conclusão, a literatura atual recomenda que a cirurgia seja realizada dentro das primeiras 24 horas. E, sem dúvida, precisamos de mais estudos com melhor evidência estatística para apoiar ou não essa hipótese. E eu gostaria de deixar aqui, no final dessa primeira parte, alguns pontos que podem ser discutidos em relação ao futuro e em relação ao presente da situação da cirurgia precoce, é que normalmente nós encontramos, sem dúvida nenhuma, barreiras locais, porque qual é a disponibilidade de cada um de nós com centro cirúrgico, com salas para operarmos e material humano, qual é a disponibilidade de você ter um anestesista, um ortopedista ali de prontidão para operar precocemente esses pacientes. Quais são os custos? Muito dinheiro investido para construir esses protocolos. Quais são os custos para a gente instalar também serviços multidisciplinares e como fazer essa instalação? E como otimizar esses pacientes que chegam descompensados de forma rápida e segura para que possamos operá-los precocemente. E agora a gente vai para o segundo ponto de discussão, para a segunda parte dessa palestra introdutória, que é o início da carga. Quando fazermos o início precoce da carga, ele é importante ou não é importante? E também temos alguns pontos bem fundamentais para discutirmos em relação a esse tema. Eu gostaria de deixar duas reflexões aqui para todos que estão acompanhando essa conversa. Primeiro, você, como cirurgião ou como terapeuta, você crê que o ideal, depois dessa cirurgia, de uma fratura de quadril, o ideal é realmente que o paciente inicie uma carga precoce dentro do tolerado à dor? Você considera isso ideal? E a segunda pergunta, com que frequência você libera esses pacientes? Qual a porcentagem dos pacientes que você opera que você libera para a carga precoce conforme tolerado à dor?
E foram essas perguntas que foram feitas por esse estudo canadense para 20 cirurgiões, e esse estudo traz dados bem interessantes. Primeiro, todos os cirurgiões que foram entrevistados acham que sim, que o ideal é que esses pacientes caminhem com uma carga conforme tolerada já no primeiro dia pós-operatório. Porém, desses 20, 16 pensam que essa orientação pode ser flexibilizada, que não é uma verdade absoluta, e que liberam a carga para mais ou menos 75% a 90% dos pacientes. Então, pensando que 1/4 dos pacientes podem ser que não tenham essa orientação de pisarem precocemente no pós-operatório. E aí que eu gostaria de manter essa reflexão, perguntando para vocês como que vocês manejariam esse paciente, por exemplo, que foi submetido a uma prótese total de quadril por uma fratura de colo de fêmur. Esse paciente pode pisar já no primeiro dia? E esse paciente que já foi tratado com uma placa e parafuso deslizante, em que nós vemos que não tem uma boa redução, não tem um bom posicionamento do implante, será que esse paciente deve ser reoperado ou mantido acamado? Por outro lado, esse paciente que já tem uma haste intramedular biomecanicamente mais favorável, uma boa redução e um bom posicionamento, esse paciente pode sair caminhando agora? E esse que não tem uma boa redução, apesar da haste ser boa biomecanicamente, ele está sem uma boa redução e sem um bom posicionamento da haste. Será que a solução é tirarmos a carga desse paciente? Ou será que a solução é intervirmos de forma precoce, fazendo uma cirurgia, uma reintervenção com melhor qualidade de redução e de fixação, para que esse paciente possa caminhar agora sim mais precocemente? Existe também uma literatura vasta em relação a esse assunto. Eu separei esse bom artigo que foi publicado em 2018 na JBJS britânica, é da Universidade de Yale, que envolveu quase 5.000 pacientes. E o que eles queriam saber? Se o fato de você não pisar precoce aumenta a chance de você ter uma complicação. E o que eles viram? Que quem não pisou precocemente, o paciente que ficou mais tempo sem pisar, teve uma mortalidade maior dentro de 30 dias e ficou também mais tempo internado, uma internação mais prolongada se comparado a quem pisou precocemente. Esses pacientes também tiveram uma maior incidência de complicações maiores, infarto agudo do miocárdio, pneumonia, maior incidência de delírio, maior incidência de infecção e maior taxa de transfusão. E além disso, quem não pisou teve 60% maior chance de morrer daqueles pacientes que pisaram. Então, a recomendação atual na literatura é que nós enfatizamos a importância da carga imediata que se segue após uma cirurgia de quadril, porque isso melhora, sem dúvida nenhuma, os resultados. E qual é o racional para isso, né? A gente sabe que as complicações, elas são relacionadas com a imobilidade e com a restrição desses pacientes no leito. Então, quanto mais precocemente nós mobilizarmos esse paciente e tirarmos do leito, essas complicações vão ter menos chances de acontecer. Um outro ponto a ser discutido é que a gente não sabe se esses pacientes mais idosos conseguem realmente fazer uma carga parcial. Eles têm muita dificuldade para calcular o peso que solta num andador ou numa muleta. E a gente sabe que esses pacientes, eles limitam naturalmente a carga, a descarga de peso. Esse estudo que foi publicado na Injury mostrou, através de estudos biomecânicos de marcha, que um paciente que sofreu fratura de fêmur, do colo do fêmur, ele libera somente 75% em relação à carga contralateral, e um paciente com fratura intertrocantérica, 62% em relação à carga contralateral. Então, naturalmente, esses pacientes já seguram um pouco o peso, então por que não estimularmos eles a caminharem, por que não mobilizarmos esse paciente fora do leito? E apesar de toda essa evidência, quem segue essa recomendação? Então, existem estudos que mostram que
No norte da Europa, 95% dos cirurgiões concordam que os pacientes podem pisar. Mas vejam como os números diminuem quando a gente pega outros locais do globo terrestre, como na Austrália, 77% dos serviços recomendando pisar, e nos Estados Unidos, algo em torno de 79%. E vejam que, no geral, os estudos mostram que 25% dos médicos, como nós cirurgiões que operam fraturas de quadril, não recomendam o apoio imediato. Então a mensagem é que nós temos sim um longo caminho pela frente para disseminar essa informação ao redor do mundo para que mais pacientes possam ser beneficiados com essa orientação. Então o que a gente vê é que alguns cirurgiões, eles encontram regras para romper a regra, né? Sendo que a gente sabe que o fracasso da fixação, que a falha dos nossos implantes, acontecem devido a uma má redução, devido a uma má fixação ou escolha do implante e não a carga precoce, né? Ou seja, o paciente que iria falhar, ele já ia falhar sem pisar, principalmente porque muitos estudos mostram que a carga que você passa no teu quadril quando você se mexe na cama, por exemplo, é a mesma que passa quando você faz um apoio para pisar, ou às vezes maior ainda que um apoio touchdown. Então vamos pôr esses pacientes realmente para pisar. Então o nosso compromisso como cirurgião para esses pacientes conseguirem pisar no pós-operatório é conseguir uma melhor redução, uma fixação mais estável. Se você acha que você não vai conseguir reduzir ou fixar de forma ideal essa fratura, pense em fazer a artroplastia, em fazer a substituição da articulação e fazermos sim, esse paciente precisa ser orientado à carga precoce. E nunca esqueçamos que a analgesia para esses pacientes tem que ser adequada, porque realmente é um fator que muitas vezes que faz evitar esse paciente a pisar, porque se esse paciente tem dor, ele sem dúvida nenhuma vai querer ficar deitado. Então, como mensagens para casa dessa palestra mais introdutória, antes da gente abrir agora para perguntas e para discussão, é que nós temos que operar precocemente os pacientes com fratura do quadril por fragilidade, o gold standard atual dentro de 24 horas. E a segunda mensagem é que nós devemos orientar os pacientes para que eles realizem uma carga precoce conforme tolerado. Muito obrigado pela atenção de vocês e agora a gente vai passar para a parte de discussão. Muito obrigado.